Olá, eu sou a Cláudia Rodrigues, sou arteterapeuta e moro e trabalho em Curitiba, que fica no Paraná, um estado do Brasil, estado brasileiro. Eu tenho o prazer de compartilhar com vocês hoje uma das minhas experiências em arteterapia com pessoas com deficiência visual. Esse trabalho faz parte de um programa de responsabilidade social de uma empresa em que eu trabalho. E nós temos um programa de responsabilidade social com uma qualificação vinculada ao trabalho. Então, as pessoas com deficiência são contratados, têm salário, registro e os direitos de trabalhador garantidos, e ao invés de ir para o escritório trabalhar, as pessoas fazem treinamento, um treinamento de mais de 500 horas. Dentre esse treinamento, um dos conteúdos são as oficinas de arte e terapia. Este grupo que eu vou conversar hoje com vocês, ele é composto por 16 pessoas com deficiência intelectual, física e visual. A faixa etária é de 25 a 61 anos, sendo 4 homens e 12 mulheres. Eu quero dar mais visibilidade às pessoas com deficiência visual para conversarmos sobre a arte e terapia. O projeto, então, essa turma aconteceu de fevereiro a junho de 2022. Foram 17 oficinas de arte e terapia que aconteciam uma vez por semana, com 4 horas diárias. E aconteceu na sede da empresa, aqui mesmo em Curitiba. O objetivo do trabalho era sensibilizar os colaboradores para desenvolver habilidades comportamentais e emocionais, autoconhecimento e o potencial criativo por meio da arte terapia. Nós iniciamos no primeiro dia fazendo o bastão da fala, que é uma ferramenta que estimula a fala, estimula a importância do ouvir e a importância de expressar aquilo que cada um pensa. E fazíamos então o check-in a partir do bastão da fala. Com o check-in, como estou chegando para esse encontro, fazíamos a audiodescrição, descrevendo o tipo físico de cada uma das pessoas que compõem o grupo, a sua vestimenta, qual era a cor, qual era o tipo da roupa, para que as meninas com deficiência visual pudessem ter mais inclusão e entender melhor. Esse fato foi bem interessante porque todas as pessoas do grupo passaram a prestar mais atenção nos detalhes de como cada um estava e principalmente como cada um estava se sentindo. A questão do check-in pensando no como eu estou me sentindo, qual é a emoção de hoje, estimula o desenvolvimento da inteligência emocional e do autoconhecimento, para que as pessoas possam cada vez mais se sentir felizes e principalmente quando estão sentindo algo que não lhes é confortável, para que elas possam buscar soluções, desenvolver mais calma, mais paciência, mais autoamor, para que possam ter mais saúde e mais qualidade de vida. Aqui é um dos posts que uma das meninas fez. No início ela se sentia bastante triste, ela se sentia bastante deprimida, bastante preocupada com a sua situação de saúde, pois ela tinha diabetes, insuficiência renal, fazia hemodiálise e ela também era cega. Então, seus desafios de saúde eram bastante grandes e a deixavam muitas vezes em situação bastante desconfortável, inclusive bastante exigente diante da turma, querendo que todos trabalhassem de forma muito silenciosa para que não incomodasse, não atrapalhasse ela. E aos pouquinhos isso tudo foi se transformando quando a gente foi desenvolvendo mais essa questão do autoconhecimento e do autoamor por meio do check-in. Nós usamos também como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou Agenda 2030 da ONU, em que nós incentivamos os colaboradores para que façam parte, entendam o seu senso de pertencimento e a sua autorresponsabilidade com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Neste sentido, incluímos aí a arte e trouxemos como uma das referências o Franz Krajberg, que foi um artista bastante envolvido nas questões ambientais, principalmente com relação às queimadas das florestas. Então, levamos materiais orgânicos, folhas
flores, galhos, para que eles pudessem sentir e manusear, sentir essas texturas, pensar a respeito da importância dessa natureza, e a partir disso criamos diversas gravuras que estão aí colocadas nessa imagem, junto com os símbolos dos ODS. Com relação ao autoconhecimento e autoimagem, uma das referências que eu levei foi a Frida Kahlo, trazendo toda a sua história de desafios, né, desafios físicos, desafios emocionais, a questão do auto-amor, a questão de entender seus próprios valores e potenciais, e assim estimular para que cada colaborador também pudesse pensar na sua vida, nos seus valores e nos seus potenciais e criar a sua arte com relação à sua imagem. Então primeiro fizemos em papéis coloridos, escrevendo todos os valores potenciais, como também que a turma reconhece esses valores e potenciais dos colegas, e aí criamos flores de papel, e a partir da fotografia colocamos elementos que representam esses valores e elementos que eles gostavam de viver e de sentir em sua vida. Então, ali fizemos o seu autorretrato. Outro trabalho foi com poesia. Eu escolhi a Helena Collodi, que é uma poetisa paranaense, e então eu escrevi haikais, pequenas poesias, para distribuir para a turma, e a turma, cada um, então, lia a sua poesia e expressava plasticamente. As meninas cegas, então, uma delas pegou essa poesia azul, que dizia: tropeçou no sol da manhã e mergulhou no azul do outono. E a partir disso, ela escolheu o giz pastel como material e ela foi expressando, pintou toda a folha com o giz pastel, e aí pediu que eu fizesse com ela algumas folhas coloridas para que ela pudesse representar aí no seu trabalho. Aí estávamos colocando as folhas coloridas, e aqui ela fez a composição. Ela gostava muito, além de pintar, já se identificava bastante, escrevendo e se expressando, colocando ali o seu ponto de vista, e expressou aí a sua poesia. A outra poesia, então, foi entregue para outra colaboradora cega, eu li para ela, e o tema era O Tesouro das Horas. A cada novo dia, a vida me oferece o tesouro das horas, inteiramente minhas. Então, ela pediu giz pastel e expressou aí por todo o papel A4 como que ela sentia o tesouro das horas. Outra colaboradora recebeu a poesia Cromo, que dizia: no silêncio luminoso da tarde, as árvores desfolham-se em pardais. E eu sugeri a ela: imagina os pardais voando, imagina as folhas das árvores voando. E ela me disse: eu nunca vi, professor, um pássaro. Eu nunca vi uma árvore, uma folha caindo, porque eu não enxergo. Então, isso foi bastante significativo para mim e para ela, e fez com que nós pensássemos em formas dela entender ainda melhor essa poesia. Então, a gente trabalhou o sensorial, usamos as pontas dos dedos, e eu passei suavemente os dedos aí na mão e no braço dela para que ela pudesse sentir essas folhas caindo, esses pardais voando, e conforme dizia a poesia. E ela me falou então que tinha entendido e pediu para fazer com tinta e pintando com a ponta dos dedos. E aí ela fez esse trabalho que ela foi pintando ali com as cores que ela tinha escolhido, imaginando esses pardais e essas folhas na tarde caindo das árvores. Aqui está mais uma vez ela, e aqui o trabalho final, que representa então essa sensação dela das folhas caindo. Outra possibilidade que eu levei para eles era da gente sempre olhar o que foi produzido, olhar de diferentes ângulos, qual era a sensação, o que os colegas diziam a respeito desse trabalho que foi criado, qual a sensação deles, qual é a impressão, as memórias, e assim a gente fazia uma leitura visual junto, para que todos fossem fortalecendo a sua autoconfiança e fortalecendo aí a sua capacidade criativa. Então, esse é um desses momentos. Outro trabalho que nós fizemos foi de pintura, baseada na obra de alguns artistas bastante significativos que tiveram alguma deficiência, algum transtorno,
e nós trabalhamos nesse dia a obra do Claude Monet, da ponte japonesa, em que ele pinta até o fim da vida, quando ele já estava quase cego, colocando aí novas cores, com a sensação que ele tinha do sol incidindo aí, como um bom impressionista que era, né? O sol incidindo somente os raios de luz aí na paisagem. E aí a nossa colaboradora, que era cega, fez essa sua leitura aí, claro, fiz toda a audiodescrição e a turma também me ajudava a fazer a audiodescrição para que elas entendessem ainda mais quais os elementos que compunham aquela obra e como que ela representaria, então, esse lago e essa ponte japonesa do Monet. Outra atividade que nós trabalhamos bastante foram as mandalas, né, com esse intuito de integração e de fortalecimento do self. Nesse dia eu contei para eles um conto, Cegos e o Elefante, onde nós trabalhamos a importância de cada parte, a importância do todo, a importância da opinião de cada um. E a partir disso eles criaram mandalas para as pessoas cegas. Eu recortava o papel em círculo e elas trabalhavam muito a questão do tato ali, das cores e as sensações e o giz pastel. E elas, então, gostavam tanto de fazer mandala que pediam até para fazer dos dois lados do papel. Aqui eu quero já contar para vocês, ao final de cada encontro, nós fazíamos o check-out, em que a gente trabalhava quais as emoções, sentimentos daquele dia, e também como estamos num programa de responsabilidade social na empresa, com foco ali no autoconhecimento, e no mundo do trabalho, nós falávamos sobre as soft skills que foram desenvolvidas junto com esse processo criativo. Então, eles também foram desenvolvendo e conhecendo mais esse repertório das soft skills, das habilidades socioemocionais aí para o mundo do trabalho, e eles falavam ou desenhavam ou escreviam em folhas conforme essa imagem que está no fundo do slide, mostrando aí quais eram as soft skills e as emoções que eles perceberam, que desenvolveram e tinham vivido naquele dia. A partir disso, ao final do tempo da oficina, né, depois de 4 meses, nós organizamos uma exposição para que eles pudessem apreciar tudo que tinham criado, bem como sua família e os colaboradores da empresa. E então criamos diversos formatos para apresentar isso, como por exemplo esses móveis aí com todas as emoções feitas no check-in de cada encontro. Os colaboradores se sentiram bastante motivados para pensar também a respeito de como eles se sentem no dia a dia. Aqui está a árvore do conhecimento, que foi criada a partir também das soft skills e sentimentos que eles falavam no final de cada encontro, e do lado da árvore de conhecimento nós colocamos um QR Code com o LinkedIn de cada colaborador para que todos pudessem apreciar ali quais eram as suas habilidades e talentos. Aqui mais uma foto dos autorretrato com os talentos e potenciais que eles tinham feito. Aqui algumas pinturas ali inspiradas em questões socioambientais e também alguns artistas locais e internacionais. Aqui quando nós trabalhamos o nome próprio e o autorretrato. E aqui também mais uma forma de como eles já estavam nos últimos encontros trabalhando com o check-in e check-out e trazendo mais autoestima, mais autoconhecimento, se sentia encantado, agradecido, orgulhoso, mesmo com tantas dificuldades, tinham o foco, força, fé e buscando ação para o dia a dia, para que o seu dia fosse melhor. Uma das colaboradoras trouxe como percepção que aprendeu a respeitar as diferenças e tirou um peso das suas costas, né, quando ela fazia arte e terapia, se sentindo mais leve, e ela conseguiu acordar nela mesma algo que estava adormecido, que era a vontade de pintar e descrever, poder se expressar mais dessa forma. Outra colaboradora diz que mesmo, às vezes, com atividades difíceis, porque ela não conseguia enxergar, ela sentia que a arte-terapia mexia com ela e se sente bem fazendo. Muitas percepções foram levantadas por eles, como, por exemplo, aumento da autoestima, amor próprio, apreciação de si, do trabalho dos outros,
Trabalho em equipe, gentileza, empatia, inclusão e paciência. Inteligência emocional, resiliência, colaboração, relacionamento interpessoal, positividade, atenção, foco, calma, leveza, autoobservação, alegria e imaginação. Então, é uma infinidade de possibilidades em que esse ser humano está se desenvolvendo a partir de experiências com a arte e terapia. Trouxe uma inspiração aqui da Helen Keller, que era cega, que ela traz que se ela tivesse só 3 dias para ver, ela gostaria de ver, em primeiro lugar, as pessoas bondosas que viveram com ela, que trouxeram coisas para ela, no sentido de conhecimento, olhar para os seus olhos. No segundo dia, contemplar o milagre do final da noite, o nascer do sol. E no terceiro dia, visitar os ambientes profissionais, a cidade, para ver tudo o que esses ambientes nos apresentam. Então, com isso, eu convido vocês, a partir do texto de Carneiro, que ao enxergar pode-se ver a verdade e o mundo de belezas em que se abre para todos os seres. Vamos usar a visão como se amanhã não pudesse mais tê-la e usar todos os sentidos para sentir plenamente tudo o que existe e tudo o que é possível. E assim, temos um convite para que a gente possa apreciar mais as coisas de forma integral, de forma inteira, de forma coesa, não só olhando a imagem, mas sentindo essa imagem, a sua textura, a sua temperatura, a sua cor e como que a gente se sente diante de tudo que a gente tem vivido. A minha conclusão foi que os objetivos foram alcançados e esses objetivos, então, gerou uma alquimia, um envolvimento dos colaboradores, ampliou repertórios socioemocionais e comportamentais, expandiu a criatividade a partir desses desafios diversos que nós tínhamos, não só da diversidade de transtornos e de potenciais da turma, mas também na diversidade de possibilidades da arte. E com isso foi possível sentir a subjetividade de ser somente uma alma humana tocando gentilmente outras almas humanas, assim como o Jung me ensina e como a arte-terapia tem trazido muito fortemente com relação às mudanças que a gente tem conquistado com relação à arte, levando a cura, levando ao bem-estar e à saúde, e principalmente a felicidade de todos os seres humanos, principalmente aqueles excluídos que nem sempre têm outras possibilidades. Neste sentido, eu quero agradecer a cada um de vocês e a todos os colaboradores que fizeram parte disso tudo que a gente vivenciou. Então, muito obrigado e até a próxima.